servir, né? De como servir. E hoje a mensagem que ficou para mim trazer é uma... Eu acho que essa é fácil. Eu brinco que é fácil, que foi determinado para mim, porque está escrito: o que podemos aprender com o maior servo de todos? O que você vai aprender a servir com Jesus? Vixe, aí é moleza. Aprender a ser servo como Jesus. Se fosse para servir para ser, aprender a como ser servo como Cido, aí já seria mais difícil. Mas com Jesus a gente aprende todas as coisas, a não só a servir, mas a fazer o melhor para as pessoas. Eu gostaria de abrir em 2 Samuel 11. 2 Samuel 11. Deixa eu achar aqui também. Cadê minha Bíblia? 11. Segundo Samuel 11. Vamos lá, em 2 Samuel 11. Eu vou falar sobre aqui, é só para nós termos a introdução, eu vou ler sobre Urias. Acho que vocês já devem ter ouvido falar de Urias. Mas, então vamos lá então. 2 Samuel 11, do 6, eu vou ler do 6 ao 13. Ele é um pouquinho, são 6 versículos. Então, enviou Davi mensageiros a Joabe, dizendo: manda-me Urias, o heteu. Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a Davi, perguntou este: como passava Joabe? Como se achava o povo e como ia a guerra? E depois disse Davi a Urias: desce à tua casa e lava os pés. Saindo Urias da casa real, logo se lhe seguiu um presente do rei. Porém Urias se deitou à porta da casa real, com todos os servos do seu senhor, e não desceu para a sua casa. Fizeram-lhe saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? Respondeu Urias a Davi: a arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados ao ar livre. Hei de eu entrar na minha casa para comer, beber, para se deitar com minha mulher? Tão certo como tu vives, e como vive a tua alma, não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias: demora-te aqui ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia, e o seguinte: Davi o convidou e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou. À tarde saiu Urias a deitar-se na sua cama com os servos do seu senhor, porém não desceu para a sua casa. Eu gostei desse rapaz aqui, apesar de que o final dele foi trágico, né? Mas eu gostei da fidelidade dele para com o povo de Israel e para com Deus. Quer dizer, a fidelidade dele fiz ao contrário. A fidelidade primeiro para com Deus, para com o povo de Israel, para com o rei e para com o povo de Israel. Ele foi fiel no que ele fazia. Eu gostei bastante dele, sempre dessa atitude que ele teve para com o rei. Mesmo depois de o rei parecer tão preocupado com ele pegou e ainda agiu da forma certa. O rei Deus falou para ele: vai, você, tipo assim, parece meio alugando a cabeça dele, né? Você vem de uma grande jornada, estava na guerra, não sei o quê, tua mulher, esposinha, está te esperando lá em casa, vai se deitar com ela, tal, vai para casa, né? Não, ele não foi. Pois embebedou ele ainda para ver talvez se ele
bêbado talvez, ele fizesse o que o rei pediu. Ele não foi. Ficou deitado junto com os servos do rei e não foi para a casa dele. E por quê? Porque ele estava sendo fiel a Deus, ao rei e ao povo de Israel. Mas a passagem que eu gosto gostaria que vocês, para falar para nós, é Marcos 10. Marcos 10. Como nós vamos aprender a servir com Jesus, eu gostaria de ler Marcos 10. É um pouco longo também os versículos, é do 35 ao 45. Aqui na minha Bíblia está escrito o pedido de Tiago e João. Aqui então, aqui se aproximaram de Jesus, tá? Aqui eu vou começar um pouco antes, falando acerca desse capítulo 10. Se você for ver o que Jesus vem ensinando para esses discípulos, você vai ver lá em 10:5, quando eles falam do divórcio. Jesus fala, por causa da dureza dos vossos corações. Por isso que Moisés deu carta de divórcio, por causa do coração duro de vocês. No 10:15, Jesus fala, receber o reino de Deus como uma criança, como a pureza da criança. Jesus está ensinando para eles. Depois do 10:24, quão difícil os que confiam na riqueza entrar no reino de Deus. Mais uma vez, Jesus trata do coração de nós, da pessoa. E depois no 10:33, os principais e as autoridades condenaram a Jesus. Os importantes da época, aquelas pessoas que eram estimadas, condenaram Jesus. Jesus está ensinando isso para eles. Mas daí nós chegamos no 35, e Jesus também depois fala que vai morrer, explica tudo para eles. Daí a gente chega no 35 ao 45. Então, no 35, então se aproximaram dele, se aproximaram de Jesus, Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo, mestre, queremos que nos conceda o que te vamos pedir. E ele lhe perguntou, que quereis que vos faça? Responderam-lhe, permita que na tua glória nos assentemos um à tua direita, o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe disse, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que sou batizado? Disseram-lhe, podemos. Tornou-lhe Jesus, bebereis do cálice que eu bebo, e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Bebereis o cálice que eu bebo, e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Quanto, porém, o assentar-se à minha direita e à minha esquerda, não me compete concedê-los, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isso, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os junto de si, disse-lhe, sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm sob o seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, a quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Eles pediram para Jesus, os dois aqui, os irmãos, os filhos de Zebedeu, que na glória de Jesus um queria sentar à esquerda e outro à direita. Eu acho que eles fizeram um bom pedido para Jesus. E Jesus fala que não foi. Só que nós também podemos aprender que, e o duro é que eles ainda falam assim, queremos que nos conceda. Parece que eles chegaram para Jesus assim meio, queremos que o Senhor nos conceda o que vamos te pedir. Nem chegou assim, vamos, o Senhor poderia nos pedir, se tiver ao alcance do Senhor? Não, que o Senhor nos conceda o que vamos te pedir. Eu estava pensando também nesse modo de pedir,
Jesus também deu uma bronca danada num rapaz, em Lucas 12, 13, que ele pediu para repartir a herança dele com o irmão dele. Ele chegou e Jesus falou para Jesus, Senhor, mestre, ordena que meu irmão reparta comigo a herança. E ordena que meu irmão, né, tipo assim, faça isso por mim. Jesus, faça isso por mim. Ordena que esse rapaz aí reparta a minha herança, pensando somente neles. Aqui eles pediram também, uma esquerda e outra direita, como esse rapaz aqui também, chegando e parece que ordenando para Jesus. O que nós pedimos que você faça para nós. E eu estava pensando também muitas vezes, ou nós pedimos também algo assim. Muitas vezes a gente quer que Jesus, parece que Jesus está à nossa servidão. Tem pessoas que pensam que Jesus como é que fala? Eu esqueci a palavra, vai um estalar de dedo assim, ó. Jesus vai fazer tudo o que eu estou pedindo para mim. Se eu pedir algo aqui agora, aquele negócio, um gênio da lâmpada, que Jesus é um gênio, que você faz assim, e Jesus vai te pedir conceder os teus pedidos para nós. Parece que foi mais ou menos assim. Nós queremos que o Senhor nos conceda o que vamos te pedir. E ele lhes perguntou, o que quereis? Continuando. Respondeu-lhe, permita-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Em Marcos 6, 21, 22, eu gostaria também, acho que lá fala do aniversário de Herodes, né, que era um dos grandes da época, que ele deu um aniversário, que deu uma festa natalícia, deu um banquete aos seus dignatários, oficiais militares e os principais da Galileia. Foi na decapitação de João Batista. A filha de Herodias entrou dançando e agradou a todos. Muitas vezes nós gostamos de estar ao lado de pessoas importantes, né? Eu mesmo sou um desses. Gostaria de estar ao lado de pessoas importantes, onde tem mulheres bonitas, vamos dizer assim, né? Tem as bonitinhas, como diz o nosso caro querido Enio, aquelas bonitinhas, né? Poder, pessoas que nos obedecem, estão nos servindo muitas vezes. Acho que todos nós, eu sou um desses. Não sei se você não gosta, se você é tão servo que não gosta de ter um pouquinho dessa glória para si mesmo, né? Muitas vezes a gente gosta disso também. E Jesus está combatendo exclusivamente esse lado dessas pessoas, de não querer ser servido, mas que possamos estar servindo. Então, muitas vezes nós queremos também, ou até mesmo na igreja também, muitas vezes. Eu sinto o privilégio de estar aqui na frente, graças a Deus, né, assim, não para me engrandecer, mas graças a Deus eu tenho esse privilégio de vocês estarem me ouvindo. Mas muitas vezes eu preferia estar aqui na frente falando, do que muitas vezes fazendo um servicinho, né, de limpar, passar um rodinho no chão muitas vezes. É mais visto eu estar na frente. Até mesmo dentro da igreja, dentro do reino de Deus, pode acontecer isso com a gente. Nós queremos estarmos nos melhores lugares, cercado de boas pessoas que estão nos servindo muitas vezes. Nós gostamos. Eu gosto. Não sei você, né? Eu gostaria de estar sendo servido também. Por isso que eu falei, acho que quando a gente aprende com Jesus, a coisa fica mais fácil para a gente. E daí Jesus chega e fala para eles assim, ó, vocês não sabem, no 38, vocês não sabem o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo que eu sou batizado? Jesus não entrou no questão de quem é melhor, quem não é melhor, mas Jesus só perguntou para eles assim, ó, vocês estão afim, parece, de sofrer por alguma coisa, ou sofrer por mim? Estão afim de fazer isso? Eles parece que falaram, podemos.
Igual o Pedro aquele dia, aquela falou para ele, não, Senhor, eu morro pelo Senhor. Aí ele falou, não, nós podemos. O Senhor pode mandar o que vir para nós que a gente vai matar no peito aqui. Mas daí nós vamos ver em Atos 12, 2, Atos 2, 12, 2, que João e Apocalipse 1, 9, que por aquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar o fio de espada a Tiago, irmão de João. Eles entenderam, eles não queriam fazer o que Jesus fez. Nós muitas vezes não pedimos as coisas erradas. Jesus falou, vocês podem passar pelo batismo que eu vou passar. E um desses foi o João. O Herodes pegou e só cortou a cabecinha, a cabeça dele. Passou por um dos batismos, foi esse. E João foi preso, ficou preso. Na Bíblia não narra como que ele faleceu, mas ele ficou muitos anos preso por causa da palavra de Cristo, né? Eles estavam passando. Jesus falou, avisou eles: vocês não sabem o que estão pedindo para mim. Vocês estão desejando fazer ou passar pelo que eu vou passar? Tudo bem, então. Vamos lá que vocês vão fazer. E do 40 ao 45, daí os 10 ficou indignado com João, Tiago e João. Os 10 ficou indignado, né? Por que só vocês dois e nós? Vai sobrar um pouco desse ministério para nós? Vocês, um vai ficar à direita e outro à esquerda. Nós vamos servir vocês dois, será também? Né? Ficaram indignados com os dois. Mas parece que daí Jesus pega e fala assim, vamos conversar um pouquinho. Vamos esclarecer essa questão que nós estamos vendo de quem é o maior no reino dos céus. Ouvindo isso, no 41, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, lhes disse, sabeis que são considerados governadores dos povos, têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. São pessoas que querem ter sob seus domínios a mão sobre vocês, né? Sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Eu gostaria, para nós encerrarmos esses 5 versículos, eu gostaria de ler com outra passagem das Escrituras. Em Filipenses, que o Tisco leu na coleta, mas não é quase perto, Tisco. Em Filipenses, para nós encerrarmos, eu gostaria de ler Filipenses, cadê aqui? Deixa eu achar também. É Filipenses 2, tá? Filipenses 2. Vou ler Filipenses 2. Que nós vimos que Jesus fala que é para aqueles que estão preparados para estar no reino. Eu vou ler do Filipenses 2, só do 8 ao... que é só para a gente encerrar, como Jesus, que é o servo maior de todos, só para me encerrar aqui, o que Paulo fala acerca de Jesus Cristo aqui, do 8 ao 11. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Paulo está falando de Jesus, que ele se tornou obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra,
e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, Jesus Cristo deixou para nós, para aqueles que estão preparados, né? Jesus foi preparado, preparou os discípulos e preparou também uma igreja para poder chegar até o céu. E a glória de Jesus era obedecer o que Deus queria nessa terra. Essa era a glória dele. Eles não entenderam que estar um à direita e outro à esquerda dependia de Deus. E era Deus quem ia determinar. Como Alex falou, é Deus quem manda nas coisas. É o Senhor quem manda em tudo. Deus quem ia dar essa autoridade para Jesus. Porque Jesus foi obediente até a morte de cruz. Jesus soube o que é sofrer. O 11, toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, a glória de Jesus nessa terra é servir a Deus. E ele serviu a Deus, ao Senhor, ao Pai, até a morte de cruz, né? Então, a glória dele é essa. A glória de Jesus foi ser crucificado e ressuscitar para estar junto com Deus. Essa é a glória dele. Que nós temos que buscamos entender a cada dia, que nós possamos estar glorificando a Deus também com as nossas atitudes, aprendendo com as atitudes de Jesus. Parece que é um sofrimento só para nós aqui, mas eu estava pensando, é uma exortação para nós aprendermos que Jesus nos mostra que ele não é o nosso... esqueci, como é que era o gênio, que ele nos mostra que Jesus não é o gênio, que você vai lá e vai pedir e ele vai fazendo as coisas do jeito que a gente quer, né? Que Jesus não é um gênio da lâmpada que vai nos atender os nossos pedidos. E que muitas vezes a maioria das vezes a gente não entende nem o que está pedindo para Deus, né? E que nós também vamos ter sofrimento nessa terra. Se nós quisermos sermos servo de Deus, sermos servo de Jesus, nós vamos ter que aprender a passar por sofrimento e aflições. Para sermos servos de Deus, nós vamos ter que passar por sofrimento e aflições. E que no reino é só serviço, né? Jesus veio para servir e que nós também parece que só vamos servir também. Que no reino é só serviço. Mas não é só serviço. Nós vamos ter aquele momento que nós vamos chegar na glória. Como Jesus chegou na glória do Pai, ele também abriu o caminho para nós chegarmos à glória de Deus também. Então parece que é um sofrimento, mas é um sofrimento gostoso. É um serviço gostoso para nós estarmos nos animando. Que nós vamos sofrer, vamos trabalhar, mas vamos estar na glória com Jesus um dia. Que Jesus veio para glorificar o Pai. Ele não veio para glorificar Ele. Ele mesmo fala isso. Eu não vim na terra para ser servido, para servir. Ele fala também quando ele está ensinando os discípulos dele, que ele cita do proprietário da terra, do rei, que ele não é aquele que está sentado à mesa, mas é aquele que está em volta servindo. Que muitas vezes nós gostaríamos de ser aquele que está sentado à mesa e alguém servindo a gente. Bom dia para todos nós. Vamos orar.